Olá, amantes da verdade. Vamos falar sobre um dos debates mais disputados referentes à cronologia bíblica. Jerusalém foi destruída no ano 607 ou 587 a.C. Parece apenas uma diferença de 20 anos, certo? Errado. Esses 20 anos podem significar uma grande diferença entre uma cronologia bíblica que se sustenta e outra que é um fracasso total. Os livros bíblicos de Jeremias, Daniel, Ezequiel e o livro das Crônicas falam de um período de 70 anos de desolação para Jerusalém. Jerusalém foi liberta após esse período, no ano de 537 a.C. Retroagindo o período de 70 anos de desolação, chegamos à data de 607 a.C. Logo, o ano de destruição de Jerusalém é 607, usando os claros dados bíblicos que temos. Esse é um ano importante na cronologia bíblica, porque a partir dele, podemos calcular o fim dos tempos dos gentios, ou seja, o ano em que Jesus começou sua presença como Rei nos céus. Por favor, para mais detalhes, veja a série de vídeos sobre o fim dos tempos dos gentios e o ano de 1914 aqui no canal O Publicador do Reino no YouTube. Pois bem, a cronologia histórica secular indica o ano de 587 a.C. como sendo o ano de destruição de Jerusalém, fazendo com que os 70 anos de desolação profetizados nas Escrituras Sagradas misteriosamente encolham para apenas 50 anos. Se não fosse o bastante, essa cronologia arruína outras profecias correlatas. Vamos elencar. A primeira é justamente a profecia de 70 anos de desolação de Jerusalém. Segundo, a profecia de 70 anos de servidão das nações à Babilônia. Terceiro, a profecia de 70 anos de esquecimento de Tiro. E quarto, a profecia de 40 anos de desolação do Egito. Será que a Bíblia errou em todas essas profecias? Ou será que a cronologia secular precisa de uma revisão? Vamos analisar esse assunto incrível e ver como a Bíblia é harmoniosa em tudo. Deixem um like no vídeo e vejam se a sua inscrição está ativa no canal. Depois da vinheta começaremos. Fique conosco. Primeiramente, vamos ver para quem esse vídeo é direcionado. Os historiadores e cronologistas, em sua maioria, simplesmente expõem suas descobertas e não se importam com a visão bíblica. Já os apóstatas e os opositores das Testemunhas de Jeová, sabendo que a data de 607 é crucial na cronologia bíblica e na nossa teologia, passam a ser defensores do ano de 587 só para contradizerem as Testemunhas de Jeová. Esse vídeo não visa convencer os apóstatas ativistas, pois é impossível explicar um assunto complexo a um analfabeto funcional com ódio no coração. Um deles, por exemplo, tentou refutar nossa série de vídeos sobre 1914, dizendo que Jesus começou a governar nos céus no ano 33 depois de Cristo, usando o texto de Apocalipse capítulo 12. Mas o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 96, depois de Cristo, contendo informações ainda por ocorrer. Ora, como os eventos do capítulo 12 provariam algo no ano 33, então? Não dá para levar a sério essa gente. Esse vídeo, na verdade, visa mostrar aos opositores em geral que a interpretação bíblica deles simplesmente está errada. Também queremos mostrar para os nossos ouvintes a harmonia da cronologia bíblica. Isso vai fortalecer sua fé. Para os historiadores, queremos mostrar-lhes que suas evidências arqueológicas contradizem a cronologia bíblica e que entre seus artefatos manipuláveis e passíveis de erros e a Bíblia, preferimos adotar a versão da Bíblia. Na descrição do vídeo, há uma apostila para você baixar, onde mostramos detalhe por detalhe o porquê do ano de 587 ser um fracasso e o porquê do ano 607 ser o ano da destruição de Jerusalém. Pois bem, vamos mergulhar no tema?
Essa é a parte 1 de nossa análise. A profecia dos 70 anos de desolação de Jerusalém. Nossa primeira base de entendimento está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Lemos: Eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos a respeito dos quais viera a haver a palavra de Jeová para Jeremias, o profeta, para se cumprirem a devastação de Jerusalém, a saber, 70 anos. Daniel, um contemporâneo dos eventos ocorridos, confirmou alguns detalhes importantes, lendo qual escritura? Sim, lendo a própria profecia de Jeremias. 1. Ele fala sobre o número de anos. 2. Ele fala que esses anos seriam de devastação. Ele diz que o número de anos de devastação seria 70 anos. Não 68, não 50, mas ele diz que o número seria 70 anos inteiros. Não há espaço para reinterpretações aqui. Quando ele cita o termo hebraico devastação, isso significa que Jerusalém ficaria desolada, em ruínas, um deserto, abandonada por 70 anos inteiros. É realmente simples assim. Jeremias capítulo 4 e capítulo 9 mencionam que não haveria habitantes em Jerusalém nesse período. A nossa segunda base interpretativa está no 2 das Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Vamos ler. Para se cumprir a palavra de Jeová pela boca de Jeremias, até que a terra tivesse saudado os seus sábados. Todos os dias em que jazia desolada, guardava o sábado para cumprir 70 anos. Olha só. O escritor das Crônicas também menciona a profecia de Jeremias. Vamos ver essa profecia em detalhes adiante. O escritor diz que a terra permaneceu desolada por 70 anos, cumprindo o descanso sabático ordenado por Jeová, isto é, permanecendo sem habitantes, desolada. Portanto, devemos usar o princípio hermenêutico universalmente aceito aqui, a saber, de que passagens ambíguas devem ser esclarecidas à luz das inequívocas. Essas duas bases são claras a respeito do tema. São 70 anos completos de desolação para Jerusalém. Base interpretativa número 3. Chegou a hora de ver a tão mencionada profecia de Jeremias. Vamos ler. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. E toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, um assombro, e estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. E terá de acontecer que, quando tiverem cumprido 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação. É a pronunciação de Jeová. Jeremias foi claro. 70 anos de servidão das nações, se referindo às nações de Judá, e 70 anos de desolação de Jerusalém. Não 50, não 68, mas 70 anos inteiros. Essa é a parte 2 da nossa análise. Quando começaram os 70 anos? Como a cronologia do ano de 587 deixa somente 50 anos de devastação ao invés de 70 anos, os opositores tentam reinterpretar as escrituras para provar que os 70 anos seriam de mera servidão à Babilônia, não de destruição. Assim, a servidão começaria 20 anos antes da destruição de Jerusalém, e a tese deles estaria correta. Porém, isso é impossível em virtude das leituras inequívocas do livro de Daniel e das crônicas que mencionamos acima. Não seria um período de servidão somente, mas de destruição de Jerusalém. Essa terra não teria habitantes. Essa terra seria um deserto. Atenção a esse fato. Esse período de servidão também seria de 70 anos e coincidiria com o período de 70 anos de devastação de Jerusalém. E isso joga no lixo toda a interpretação dos opositores que situam os 70 anos antes da destruição de Jerusalém. Vamos provar isso. Em Jeremias capítulo 25, encontramos todas essas evidências. Vamos usar algumas perguntas para nos ajudar a raciocinar. Muita atenção. Pergunta número 1. Que metafórico copo que cada nação de Judá beberia? Vejamos, Jeremias 25:16. Pois assim me disse Jeová, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho de furor. Sim, seria um copo de vinho do furor divino. Pergunta número 2.
Quem beberia do copo do vinho do furor divino? E o que isso significaria para eles? Vejamos, Jeremias 25, 17 e 18. E passei a tomar o copo da mão de Jeová e a fazer beber todas as nações às quais Jeová me enviara, a saber, Jerusalém e as cidades de Judá e seus reis, seus príncipes, para fazer delas um lugar devastado, um assombro. Portanto, tanto Jerusalém quanto as nações de Judá seriam punidas. Pergunta 3. Quais são os dois eventos que representariam esse furor divino? Vejamos Jeremias 25:11. E toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, um assombro, e estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. O primeiro evento seria a devastação de Jerusalém. Daí, então, o segundo evento seria a servidão das nações ao rei da Babilônia. Ambos os eventos acontecendo em sequência. Então, a servidão jamais começaria 20 anos antes da devastação de Jerusalém, como a interpretação dos antagonistas sugere. Pergunta 4. Agora chegamos na pergunta principal. Quando começariam os dois eventos preditos, a saber, a devastação e a servidão? Jeremias 25, 28 e 29 responde: E terá de acontecer que, caso se neguem a tomar o copo da tua mão para beber, então terás de dizer-lhes: Assim disse Jeová dos exércitos: Sem falta bebereis. Pois eis que é sobre a cidade, sobre a qual se invoca o meu nome, que eu começo a trazer calamidade. E acaso ficaríeis vós de algum modo impunes? Não ficareis impunes, pois há uma espada que estou convocando contra todos os habitantes da terra. É a pronunciação de Jeová dos exércitos. Que maravilha! A resposta estava aqui o tempo todo. No mesmo capítulo que fala dos 70 anos de desolação, e no mesmo capítulo que fala dos 70 anos de servidão. Estava aqui o tempo todo. Esses eventos começariam pela cidade que leva o nome de Jeová. Senhoras e senhores, a cidade que leva o nome de Jeová é Jerusalém. Jerusalém seria destruída primeiro. E então, estas nações teriam que servir ao rei da Babilônia por 70 anos. Portanto, até aqui provamos que a teoria dos opositores e a data cronológica de 587 destrói duas profecias. 1. Os 70 anos de devastação de Jerusalém. 2. Os 70 anos de servidão à Babilônia, que eles tentam situar 20 anos antes da destruição de Jerusalém, mas que começa na sequência da destruição de Jerusalém. Ambas as profecias resultariam em 50 anos, mas a Bíblia diz 70 anos, correto? Que vergonha. Duas profecias fracassadas. Mas espere, senhores, ainda tem mais. Essa é a parte número 3 da nossa análise. A harmonia do ano 607 com outras profecias. Vejamos o terceiro fracasso. Caso se leve a sério o ano de 587, como sendo o ano de destruição de Jerusalém. Um ano antes de Jerusalém ser destruída, Jeová deu um aviso por meio do profeta Ezequiel. Vejamos. E eu vou fazer da terra do Egito um baldio desolado no meio de terras desoladas, e suas próprias cidades se tornarão um baldio desolado no próprio meio de cidades devastadas por 40 anos. E eu vou espalhar os egípcios entre as nações e dispersá-los entre as terras. Sim, o Egito se tornaria um baldio desolado por 40 anos. Note o que aconteceria no fim desse período profetizado. Ezequiel capítulo 29, versículos 13 e 14. Pois assim disse o soberano Senhor Jeová: Ao fim dos 40 anos reunirei os egípcios dentre os povos, entre os quais terão sido espalhados, e eu vou trazer de volta o grupo de cativos dos egípcios, e vou trazê-los de volta à terra de Patros, a terra da sua origem, e ali terão de tornar-se um reino humilde. Ao fim desse período de 40 anos, o Egito seria novamente reabitado e se tornaria um reino humilde. Vocês que são defensores da veracidade inerrante da cronologia secular, desafio os senhores e me mostrarem como essa profecia se cumpriu na cronologia de 587. Não irão conseguir sem que digam que esse período seja simbólico. Ou inventarão teorias bizarras para desmerecer a profecia inequívoca da Bíblia. Novamente, que vergonha, senhores.
Na apostila que fizemos, refutando os defensores do ano de 587, você poderá ver as explicações deles a mais esse fracasso. Veja, e tente não rir dos malabarismos. É hilário. Bem, uma antiga tábua de argila que agora reside no Museu Britânico, conhecida como Inscrição de Nabucodonosor, fala sobre a ação de Nabucodonosor contra o Egito em seu 37º ano. Portanto, na cronologia de 587, essa desolação começaria em 568. No entanto, no ano de 548, a história indica o Egito fazendo alianças com nações vizinhas, ou seja, seria o fim da desolação de 40 anos. A minha calculadora não é tão ruim quanto a dos apóstatas e opositores, então vou usá-la para conferir esse período. Que pena! De 568 a 548, temos apenas 20 anos de desolação, e não 40 como a Bíblia diz. Mais um fracasso, senhores. Que lástima. Já na cronologia de 607, o ataque ao Egito começou no 37º ano de Nabucodonosor, que corresponde ao ano de 588. E o Egito faz alianças com as nações no ano de 548. Nem precisa de calculadora. Do ano de 588 até o ano de 548, temos 40 anos. Que maravilha! Mais uma profecia bíblica cumprida com sucesso e com respaldo secular histórico. Senhoras e senhores, essa cronologia só funciona com o ano de 607, sendo o ano de destruição de Jerusalém. Vejamos o quarto fracasso. 70 anos de esquecimento de Tiro. Pouco depois de Jerusalém ser destruída, Ezequiel fez a seguinte profecia: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém, eis que sou contra ti, ó Tiro. O profeta explica quem atacaria Tiro. Vejamos. Pois assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que trago contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia. O profeta Isaías deu detalhes sobre o que aconteceria com Tiro. Vamos ler Isaías 23, 13 a 16. E naquele dia terá de acontecer que Tiro terá de ser esquecida por 70 anos, igual aos dias de um só rei. Portanto, Tiro não seria destruída pelos babilônios, mas a ação babilônica faria com que Tiro fosse esquecida por 70 anos. Isaías continua. E ao fim de 70 anos terá de acontecer que Jeová voltará a sua atenção para Tiro, e seu ganho e sua paga terão de tornar-se algo sagrado para Jeová. Quando o período de 70 anos terminasse, o lucro de Tiro e sua renda se tornaria algo sagrado para Jeová. Esta observação enigmática foi cumprida quando o templo em Jerusalém foi reconstruído em 537 a.C., com os suprimentos sendo providos por Tiro, como diz o livro de Esdras e Neemias. Isso se encaixa perfeitamente com a cronologia de 607. De acordo com os historiadores, a região de Tiro foi sitiada pela Babilônia logo após a destruição de Jerusalém. Isso seria em 607 a.C. O ano de reconstrução do templo, segundo a cronologia secular, foi o ano de 537 a.C. Calculamos 607 menos 537 resulta em 70 anos de esquecimento de Tiro. Mais uma profecia bíblica cumprida, caso você aceite o ano de 607 como sendo o ano de destruição de Jerusalém. Mas se levarmos a sério os opositores que dizem que 587 é o sagrado ano de destruição de Jerusalém, a cronologia ficaria assim. 1. Em 587, Jerusalém destruída. 2. Em 587 seria o início do esquecimento de Tiro. 3. No ano de 537, Tiro cede seus lucros ao templo. Calculamos 587 a 537 temos somente 50 anos. Que vergonha! Mais uma profecia estaria fracassada. Isso ocorrerá fatalmente, se desprezarmos a cronologia inerrante da Bíblia e confiarmos cegamente nessa cronologia secular, passível de erros e manipulações. Inclusive, na apostila,
Eu registrei eruditos e pesquisadores que passaram anos de seus estudos acadêmicos, provando que os artefatos babilônicos e neobabilônicos foram altamente corrompidos e manipuláveis. Vejam essa parte da apostila. Catalogamos também uma série de conflitos entre a cronologia secular e a cronologia bíblica. E então, senhores, confiar cegamente na história secular ou confiar em última instância na cronologia bíblica? Essa é a parte 4 da nossa análise nesse vídeo. Evidências históricas e seculares que concordam com a destruição de Jerusalém, sendo em 607 a.C. Alguns coitados na internet regurgitam. Somente as testemunhas de Jeová endossam o ano de 607 como sendo a destruição de Jerusalém. Não há nenhum historiador ou erudito que os apoie nisso. Será mesmo? Que tal começarmos falando de nada mais, nada menos que o historiador judeu Flávio Joséfo? Bem, falsos eruditos dizem que Jeremias 29:10 deve ser traduzido como 70 anos para a Babilônia, e não em Babilônia, para fazer um caos gramatical totalmente sem sentido, para mostrar que a servidão poderia ter começado antes. Essa teoria é risível, pois a servidão começa com a desolação de Jerusalém, como já provamos. Joséfo, que era fluente tanto em hebraico como em grego, e ele entendeu o versículo em hebraico e na Septuaginta em grego como 70 anos literais e completos de desolação de Jerusalém. Vejamos algumas citações de Joséfo. Mas Jeremias veio entre eles e profetizou que o rei da Babilônia renovaria a guerra contra Jerusalém e a sitiaria novamente, e destruiria o povo pela fome, e a queimaria, e destruiria completamente a cidade, e que eles deveriam servi-lo e sua posteridade por 70 anos. Agora outra citação. Toda a Judéia e Jerusalém e o templo continuaram a ser um deserto durante 70 anos. Na apostila, eu registro uma dezena de citações de Joséfo, atestando 70 anos de servidão das nações, começando com os 70 anos de desolação total em Jerusalém. E agora? Flávio Joséfo refuta os senhores, não é mesmo? Embora Joséfo não cita datas, ele diz que esse período de 70 anos termina quando o povo é liberto e reconstrói o templo. A data de reconstrução do templo é historicamente correta, com artefatos comprobatórios tanto babilônico quanto persas. Não se limita a uma só civilização. A história grega e os eruditos contemporâneos também validam essa data. Essa data é 539 a.C., quando o povo israelita é liberto. Já o ano de 537 a.C. é quando a reconstrução do templo é iniciada. Essas datas são âncoras na cronologia bíblica. Baseado nela, nós estruturamos todos os reinados persas. Situamos o decreto de Artaxerxes em 455 a.C. e localizamos a profecia das 70 semanas que se cumprem com o batismo e morte de Jesus Cristo. Portanto, essa data secular é historicamente incontestável e concorda com toda a cronologia bíblica, então a aceitaremos. Ora, se os 70 anos são completos, como atesta Flávio Joséfo, e o fim dos 70 anos foi em 537 a.C., com a reconstrução do templo, temos o ano de 607 como a destruição de Jerusalém, endossado indiretamente por Flávio Joséfo, que tapa na cara dos antagonistas. Mas ainda tem mais, senhores, vejamos. Vejamos outra evidência que endossa o ano de 607. Esse é o Talmud, uma das obras mais importantes da tradição judaica. Há trechos que atestam os 70 anos de desolação de Jerusalém como sendo literais e completos. Mais evidências? Temos sim. O erudito cristão Jerônimo, que traduziu a Bíblia Vulgata Latina, e o erudito Agostinho de Hipona, considerado um dos maiores teólogos cristãos, também referenciam os 70 anos de destruição de Jerusalém como sendo literais e completos. Na descrição desse vídeo, vou deixar elencado algumas postagens que fizemos sobre Joséfo, os textos rabínicos, o Talmud, Jerônimo e Agostinho de Hipona, sobre como eles endossam os 70 anos de destruição de Jerusalém e o ano de 607. Mas espere, temos mais evidências.
A arqueóloga e historiadora Cecily Michel, em sua obra Cuneiform Fakes: A Long History from Antiquity to the Present Day, levanta uma questão perturbadora, mas essencial. Quão confiáveis são os registros cuneiformes que sustentam boa parte das cronologias seculares? Com uma análise abrangente sobre a falsificação de artefatos desde a antiguidade, Michel expõe que nem todas as evidências arqueológicas são tão confiáveis quanto aparentam, principalmente avaliando artefatos babilônicos. Esse é um dos fatos que nos faz não confiar cegamente na história secular, principalmente vindo de uma só civilização. A crítica de Michel não faz paralelo algum com a Bíblia. Ela critica a história secular baseada cegamente nos artefatos arqueológicos. Já a perspectiva de estudiosos, como Floyd Nolan Jones, em sua obra The Chronology of the Old Testament, ele também questiona a confiabilidade de registros seculares e sua capacidade de contradizer a Bíblia e menciona a Bíblia como argumento final. Isso fortalece os argumentos que trouxemos nesse vídeo em favor da interpretação clara da Bíblia, atestando a destruição de Jerusalém como sendo o começo da penalidade divina à região de Judá, penalidade esta que levou 70 anos. Vejamos uma última evidência erudita, agora uma arqueológica. É o tablet BM 21946. Esse é um artefato babilônico preservado atualmente no Museu Britânico. Este registro menciona as campanhas de Nabucodonosor destruindo Jerusalém em seu 19º ano, exatamente como a Bíblia narra, e isso confirma a cronologia bíblica de 607 para a destruição de Jerusalém. Também há na descrição desse vídeo link de postagem sobre o Dr. Floyd Nolan e sobre esse artefato do Museu Britânico. Você poderá ver mais tarde. Portanto, antes de regurgitar na internet que não há evidências eruditas e arqueológicas que apoiam a verdadeira cronologia bíblica de 607, pesquise mais para não passar vergonha. Resumo do vídeo. 1. As interpretações que Daniel e o escritor das crônicas tiveram ao ler a profecia de Jeremias foram claras. Seriam 70 anos completos de desolação em Jerusalém. 2. O livro de Jeremias indica 70 anos de servidão das nações, e esse período começaria com a cidade que levava o nome de Jeová, isto é, Jerusalém. Os 70 anos de servidão na sequência dos 70 anos de devastação de Jerusalém. 3. A cronologia de 587 destrói 4 profecias bíblicas, a saber: 1. 70 anos de desolação de Jerusalém. 2. 70 anos de servidão das nações à Babilônia. 3. 40 anos de desolação do Egito. 4. 70 anos de esquecimento de Tiro. Já a cronologia de 607 se encaixa perfeitamente com todas elas. 4. A data da libertação do povo de Israel se deu com o decreto de Ciro, em 539, e a reconstrução do templo em 537. Essa data é historicamente confiável e se harmoniza com a Bíblia. 5. Eruditos corroboram com os 70 anos literais de devastação de Jerusalém, incluindo o historiador judeu Flávio Joséfo. Retroagindo 70 anos desde 537, chegamos na data de 607 a.C., data da destruição de Jerusalém. Portanto, temos duas opções: aceitar 607 como a data que se harmoniza com a Bíblia, a história e a lógica, ou continuar remendando 587 com explicações cada vez mais complicadas e mirabolantes. Para mim, a escolha é óbvia. E para aqueles que ainda preferem 587, tudo bem. Apenas lembrem-se de que cada vez que você tenta justificar essa data, você precisa de um novo argumento para consertar o que o argumento anterior quebrou. Talvez seja a hora de simplificar, não é mesmo? Da próxima vez que alguém tentar lhe convencer de que 587 deve ser aceita, porque a história diz que é, pergunte a ele: você realmente acredita que todas as profecias bíblicas correlatas estão erradas? Ou, quem sabe, os intérpretes e historiadores podem estar errando na contagem?
porque, francamente, o ano de 607 não é apenas uma data. É a única cronologia que respeita a inerrante palavra de Deus. Não deixem de ler a apostila que preparamos refutando todos os argumentos dos defensores do ano de 587. A leitura está muito didática, você vai gostar. Está no link na descrição. Opositores poderão tentar refutar nossos argumentos, mas certifiquem-se de que leram a apostila e entenderam nossa cronologia histórica e biblicamente correta. Para não passar mais vergonha, por favor. Até aqui, ficamos felizes com a série sobre o fim dos tempos dos gentios e o ano de 1914, que basicamente se encerra hoje. À medida que for necessário, faremos novos vídeos sobre o tema. Curta o vídeo e veja se você está inscrito no canal. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.